Olá pessoal, tudo bem? Ça va bien por aqui. E eu tô hoje aqui pra fazer um vídeo pra vocês. É um pouco complicado falar sobre emagrecimento. Por que é complicado? Existem vários tabus sobre a questão de ser gorda ou de não ser gorda, de estar bem com o seu corpo. Existem vários tabus sobre a beleza da mulher gorda, existem vários tabus dos preconceitos que nós, por sermos gordas, sofremos. E existe também a questão da saúde. E quando você fala de emagrecimento, tentando influenciar as pessoas a emagrecer, tentando ser uma influenciadora, né, da vida saudável, a gente tem sempre que se preocupar com essa questão, sobre a questão de atribuir a beleza ao fenotipo, né, ao corpo da pessoa. Ser gorda, eu acredito que por uma questão biológica é uma coisa, e estar obesa é outra coisa, totalmente diferente, que a gente tem que se atentar a isso. A gente não pode fugir jamais da temática que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre saúde e a gente precisa falar sobre ser gordo ou estar obeso, essas questões. A gente não pode simplesmente, preconceito. A gente tem que falar sobre o preconceito e a gente tem que falar também sobre saúde. É claro que a nossa sociedade nos ensinou a amar um padrão de beleza, a se apaixonar por um padrão de beleza específico, e que tudo que se foge desse padrão de beleza é tirado como anormal. É até corajoso para as pessoas que ousam amar uma pessoa, né, obesa, uma pessoa gorda, uma pessoa que tem o seu... Eu não sei se a palavra fenotipo se enquadra nisso, né? Eu nem parei para pensar nisso, porque a gente tem que pensar no significado das palavras quando a gente fala. Mas quando a gente começa a falar sobre isso, sobre emagrecimento, mas você tá enrolando porque no vídeo você fala sobre emagrecer rápido e fácil. Fácil? Nunca vai ser, meu querido. Eu vou já começar por esse ponto. E segundo, que emagrecer pra quê? Por que você quer emagrecer? Por uma questão de que você viveu a sua vida toda sofrendo preconceito, que você sempre foi chamado de hipopótamo, a baleia, essas coisas na sua infância, e esses traumas você tá carregando até hoje, que é algo que, se a gente não trabalha, a gente fica louco, né? Porque os traumas da nossa infância, eles perpetuam aqui dentro de nós quando a gente não consegue trabalhar. E uma criança, ela não consegue trabalhar os seus traumas. Ela não consegue sozinha digerir tudo que as pessoas vêm colocando nela. Uma criança é como uma esponja. Você vai depositando e ela vai inchando. Você coloca água e ela incha. E se você não ir lá e dar uma espremida, ela vai continuar ali, cheia de água. A gente precisa fazer isso, a gente precisa a todo tempo estar dizendo para nossas crianças que existe aí um padrão de beleza, mas a sua beleza, ela é maravilhosa e ela é normal. Você é linda da forma como você é. Uma coisa é você estar obeso, outra coisa é você ser gorda. É diferente. Obesidade não é saúde. Obesidade não tem nada a ver com o nosso fenotipo. Não tem nada a ver. Uma coisa é eu ter uma família, um ancestral, e eu seguir essa linha e eu sou como eles. Esse é o meu tipo. Eu sou uma mulher alta, uma mulher negra, alta, bem... Sou grande, tenho 1,77 de altura. Descobri que eu tenho 1,77. Eu sempre achei que eu tinha 1,74. Tenho 1,77 de altura. Que eu cheguei num patamar da minha vida em que eu estava pesando 120 quilos. As pessoas falam, mas é normal, você é alta, nem dá pra perceber. Gente, pelo amor de Deus, quando eu olho nas minhas fotos, eu falo assim, como que não dava pra perceber aquilo? Eu só parei pra pensar na minha saúde quando eu tive no médico e quando os meus exames constataram isso. Foi quando eu acordei pra vida. E vamos lá. Vamos lá, como que eu faço pra emagrecer? Tem um remedinho aí? Tem uma formulazinha? Se eu falar pra você que você pode emagrecer 20 quilos, eu não estou mentindo. Mas se eu falar pra você que da mesma forma como você engordou,
vai ser a mesma forma que você vai emagrecer. Você vai acreditar em mim e vai começar a seguir? Então é isso. A fórmula é essa. Da mesma forma que todos os dias você comia, da mesma quantidade que você comia, é a mesma forma que você vai fazer para você emagrecer. Você comia todos os dias uma quantidade X. Hoje você vai ter que parar para pensar a quantidade X que você necessita não comer para que você emagreça. Ou melhor, qual a quantidade certa de uma reeducação alimentar eu necessito comer para que eu emagreça, para que eu tenha uma vida saudável. Você vai ter que parar para pensar nisso. Quais são os alimentos necessários para que eu tenha uma vida saudável? Quais serão os alimentos que vai me proporcionar atingir o meu sonho de ter o peso que eu tinha há 20, há 10, há 5, há 1 ano, há 6 meses atrás? Você tem que parar pra pensar nisso, é só você que sabe, você que conhece a sua rotina, você que conhece o seu jeito. Você tá vindo aqui nesse vídeo, você tá vindo aqui através de mim encontrar um método, mas só você sabe o seu próprio método. Só você sabe que do mesmo jeito que você engordou, que você adquiriu todos os pesos que você tem, vai ser a mesma forma que você vai conseguir. Tá, mesmo métodozinho. Todo dia você ia lá no prato, enchia o prato cheio de arroz, cheio de macarrão, cheio de carboidrato, cheio de coisas, comia aquele bolo cheio de açúcar, né? E aquele comida cheia de óleo, aumentando seu colesterol e tudo mais. Isso é a mesma forma. Sabe aquela quantidade grande que você usava? É o mínimo que você vai usar. Que você sabe. Você sabe que são essas coisas que te atrapalham. Você sabe o que te atrapalha de chegar, de alcançar o que você tanto quer. Você sabe as coisas necessárias que para você alcançar o que você precisa. Você sabe que se você tiver uma vida mais saudável, você vai melhorar a sua autoestima. Uma vida saudável. Estamos falando de vida saudável. Que você quer conquistar aquele boy e aquele boy não gosta de mulher gorda. Oh, dá um pé na bunda desse cara, meu filho. Uma pessoa que ela classifica as pessoas pelo seu fenotipo, se ela classifica as pessoas por um padrão de beleza, ela precisa se enxergar. Ela precisa se enxergar que o padrão de beleza não é tudo na vida, esse padrão estabelecido pela sociedade. Que as pessoas têm que olhar a essência, dar um pé na bunda dele, porque quando você emagrecer, ele vai ver outro defeito em você. Ele vai ver uma outra coisa que você tem que mudar. E aí você vai estar sempre mudando para agradar o fulano ou a fulana, porque ela não gosta disso ou daquilo. Foda-se. Foda-se. Simplesmente isso. Faça por você. Faça para que você se sinta melhor. Para que você esteja saudável. Mude a tua rotina. Eu comecei a caminhar 1 hora por dia. Eu trabalhava 8 horas por dia, né? E eu ia caminhar, chegava às 5 horas, 5 e meia eu já tava lá fazendo caminhada, fazia 1 hora de caminhada, 7 horas eu tinha que estar na faculdade estudando. Esse era o tempo que eu tinha, era 1 hora, e eu ia a pé, eu ia de bicicleta, eu ia de moto, eu ia. Caminhava meia hora, 20 minutos, não dá mais tempo porque eu tenho um compromisso além da faculdade, eu tenho outro compromisso. É isso, e é rotina. Assim como você come exageradamente, que você come coisas que não são saudáveis, você tem que ter a rotina das coisas saudáveis. Você tem que fazer isso. Você vai fazer aquele bolo maravilhoso, aí você vai pensar, eu vou comer aqui, começar a comer exageradamente. Não, querida. Vai lá e tira uma fatinha e se contente com essa fatinha. Você vai começar. No primeiro dia você não vai conseguir, no segundo dia também não. Mas você vai tentando. No primeiro dia você comeu o exagerado, quase igual nos outros dias. E depois você já diminuiu e no outro já diminuiu. Eu comecei tirando arroz da minha vida. Porque eu tentei e falei assim, vou comer menos arroz. Tá, beleza, gente. Quem disse que eu conseguia? Aí era pra colocar só uma colherzinha. Eu colocava uma concha. Era 2, né? Diminui pra 1. E aí, não, é só uma colher mesmo, colher de comer. Aí eu tentei, mas não consegui. Falei, sabe o que é uma coisa? Vou tirar logo o arroz. Tem 2 anos que eu não como arroz. Tipo, comer assim todos os dias, 1 hora ou outra, uma vez ou outra. Eu tô sempre comendo, né? Minha panela de pressão tá aqui, que eu tô. Tá na hora da janta, gente.
Então, eu não dei pausa no vídeo não, vamos embora seguir. Então, você precisa estipular a sua meta, você precisa estipular. Eu estipulei que eu emagreci, eu tava com 120 quilos. 120 quilos, eu passei para 190. Opa, 190, Deus me livre. Tá repreendido, em nome de Jesus. Deus me livre, parmado. Eu passei de 120 para 90. E aí, eu parei de fazer tudo, comecei a relaxar. Eu saí do trabalho e aí eu comecei a relaxar na minha dieta. Tipo, eu não fazia dieta, fazia jejum intermitente. Parei de fazer meu jejum intermitente. E aí, parei, comecei a comer pão, comecei a comer as coisas. E o que aconteceu com o ar? Eu ganhei 5 quilos. Voltei novamente. É isso, é rotina todos os dias. Assim como você come exagerado, você come você não engorda todos esses seus quilos em um dia. Então não adianta você fazer uma caminhada e falar, emagreci, querida. Não, meu bem. Assim como você come um bolo e você não engorda ele todo em um dia. Você não engorda tudo isso em um dia, você não vai emagrecer só com uma caminhada. Um mês de caminhada, emagreceu 5 quilos, tá bom. Se você não manter a sua rotina, você ganha tudo de volta, você ganha tudo normal, porque você vai voltar à sua vida que era antes. Se você tá querendo uma vida nova, você precisa manter essa vida nova que você tem. Você precisa manter. É zero açúcar, meu bem. É zero açúcar de tudo. Não é só do cafezinho, não, porque eu tirei açúcar também, né, do café. Porque o que eu mais tomo, que eu mais utilizo no meu dia a dia é café. Então, tirei açúcar do meu café. Mas depois que eu parei de ser mais rigorosa, eu comecei a comer coisas que têm muito açúcar. E isso também faz mal, inclusive para o problema de saúde que eu tinha. Eu não posso consumir açúcar demais e nem posso consumir muito sal. Então, se eu corto o açúcar mesmo que eu compro lá, e não corto o açúcar que vem nos alimentos, que vem em certas coisas, que ela também tá lá presente, não adianta nada. Eu necessito cortar essas açúcares também, que tem lá, que eu não vejo, mas eu sei que tem. A gente precisa ver o que a gente tá consumindo, a gente precisa saber disso. Então você precisa fazer isso, você não emagrece da noite pro dia. Você não ganha todo esse peso da noite pro dia. Então, da mesma forma como você adquiriu essa doença, você tem que começar a enxergar como que você vai voltar a ser saudável novamente, independente do que é. Você precisa isso por você, entendeu? Se você tá fazendo isso por beleza, você tem que pensar se você não é linda do jeito que você é. Por que que o seu padrão de beleza tá tão enraizado naquele padrão de beleza que os outros querem? E se você acha que você vai ser amada, vai ser querida, se você mudar o seu corpo pelos outros? Você precisa se amar primeiro, você precisa querer, a partir de você. Eu sempre tive um sonho, esse sonho é meu. Esse sonho é meu. Por que fulano dizendo, é melhor pra você ficar mais bonita? As pessoas falam isso? Falam. Mas essa é a verdade delas, isso é o que elas querem. É o que elas acham, o que eu quero, o que eu sempre quis. Eu sempre penso nisso. Se eu tô fazendo isso só pelo que as pessoas falam, ou se eu tô fazendo isso por mim? Se eu tô fazendo isso pela minha saúde, ou se eu tô fazendo isso por um estereotipo socialmente construído que eu quero manter, entendeu? Tem que pensar nisso. Porque eu, além de gorda, eu sou preta. São dois estigmas socialmente que sofrem muito preconceito. As pessoas, mas isso é coisa da sua cabeça, o racismo só existe na sua cabeça. Primeiro, vai curar o seu racismo, meu bem. Beijo, me liga. E é algo que a gente vive. Só quem carrega essa cor, só quem carrega os estigmas de ser pobre, de ser mulher, de ser preto, de ser gordo, de ser cadeirante, de ser homossexual, seja como for, é só quem vive. As pessoas que não vivem isso, elas supõem. Elas veem, às vezes, elas veem as pessoas sofrendo e elas fingem de cega. Elas falam, é uma brincadeira. Imagina você sofrendo preconceito por você não ter uma perna e ser preto e você fala uma brincadeira que alguém te chama de saci. Pensa nisso, se você iria gostar, se você iria achar uma coisa bonitinha, uma brincadeirinha e ia rir junto.
sabe? De você ser confundida com, com a auxiliar de serviços gerais, não que isso seja algo errado, não que isso seja feio ser, né? Mas você é a coordenadora e as pessoas te confundir, sempre achar que o seu lugar não é de coordenadora, é lá de serviços gerais. Ah, você trabalha aqui só porque você viu você na cozinha e me serve um café e você é a coordenadora com quem a pessoa vai falar. Entendeu? Essas coisinhas. Agora a pessoa fala, nossa, mas você é tão bonita, por que você não emagrece? Uai, mas eu não sou bonita? Por que eu tenho que emagrecer? Ah, pela sua saúde. Ah, você foi no meu médico? Conversou com o meu médico? Quem tem que saber disso é você. Então, quem tem que começar é a partir de você. As pessoas sempre vão ver um defeito na gente. Mas se você quer emagrecer, entendeu? Se você quer emagrecer, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, independente por que seja, mas você quer, você tem que começar. Não, a YouTube aí que você segue não vai começar por você e ela não vai tirar a comida que ela tá lá na mesa dela e dar pra você, não. Entendeu? Não vai. As comidas delas que elas se ensinam lá não vai brotar na sua mesa, não. Você vai ter que começar pelo que você tem dentro da sua casa. Você vai ter que começar pelas suas possibilidades. Se você tem 10 reais, se você tem 10 euros, é com esse dinheiro que você tem que começar. É com isso que você tem que começar e fazer o que você deseja fazer para a sua vida. Comece do que você tem, comece a partir do que você tem. Você não tem os 100 reais, você não tem os 40 euros para pagar na academia. Comece andando, o ar é livre, a calçada é pro público. E você pode fazer. Comece andando, caminhando. Gente, se eu falar pra vocês que eu não conseguia correr nem 10 minutos, nem 5 minutos, nem 2 minutos eu não conseguia correr. Hoje eu corro, eu já cheguei a correr antes daquela minha fase que eu falei pra vocês de parar. Eu cheguei a correr 1 hora. Já fiz mais de 6 quilômetros. Hoje, atualmente, eu tô fazendo só 30 minutos, 40, mais ou menos, por preguiça mesmo, por procrastinação, que eu sei, e todos os dias eu tenho que fazer a meta de caminhar um pouco mais do que isso, porque é pra mim, e se eu quero, eu é que tenho que fazer. Então, eu tenho que fazer. Eu não conseguia caminhar, não conseguia correr. Hoje eu faço 1 hora correndo, gente. Sabe como eu comecei? Caminhando. Convidava um e outro pra ir comigo, as pessoas não começavam, um outro dia não queria ir. E eu parei? Queria. Nossa, tinha dia que dava preguiça pra caralho. Mas eu fui. Porque é necessário você fazer. Porque é você que quer. Você não nasceu grudado em ninguém. Se você tivesse nascido grudado em alguém, essa pessoa não ia querer e você ia forçar a pessoa aí, querido. Hã? Não. Então você vai só. Sabe? Você comece por você. Comece agora, mas comece. Assim como você não engordou em um dia todos esses quilos que você tem, você não vai emagrecer todos esses quilos que você tem em um dia. Então comece. 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 Ok? Vazio? Beijo e até o próximo vídeo. E eu espero dar umas dicas assim mais pra vocês, tá? Mas a vida não é feita de dica, é feita de ação, é feita de começar. Então é isso. Beijo.